Posso adicionar a sua tela aqui, Alexandre? Pode sim. Eu vou deixar a tela cheia aqui, porque eu acho que você vai acabar mostrando o código também, então fica Isso. até mais fácil, né? Antes da gente entrar nas novidades do Blazor no .NET 9, é importante comentar a respeito do roadmap que existia para o Blazor quando ele foi introduzido aí na plataforma .NET, que é o seguinte: a primeira versão que a Microsoft tornou estável lá antes, eu acho que foi no .NET 5, se eu não me engano, foi o Blazor Server, que consiste numa aplicação ASP.NET Core puramente, enviando updates para a UI através de WebSocket via SignalR. Então, nessa primeira versão do Blazor Server, já houve uma melhora significativa em relação à experiência do desenvolvedor ASP.NET Core para componentes. Então, a forma de estruturar componentes utilizando componentes Razor já ficou muito legal no Blazor Server, só que a Microsoft tinha uma clara intenção, desde aquela época, de seguir do modelo web tradicional, com o Blazor Server, partir para o cliente com o Blazor WebAssembly, coisa que ocorreu nas versões posteriores com a estabilização do Blazor WebAssembly, e depois partir para um desenvolvimento mais multiplataforma, multi-device, que a ideia mais fantástica, eu diria, que existe no Flutter, e a ideia da Microsoft é fazer isso com o Blazor, é você desenvolver teoricamente, né? Na prática, não é 100% assim que funciona, mas a ideia é desenvolver uma vez só e você gerar o aplicativo para Android, iOS. Acho que o Alexandre deu uma travada. Deu uma caída aí, mano. Deu uma caída. Aí a Enel... Tá me ouvindo agora? Voltou. Eu já ia fazer piada com a Enel, né? Quem tá aqui em São Paulo, né? Inclusive, né, eu posso falar que o último meetup que fizemos foi vítima da Enel também, né? Fica aí registrada a piada. Tá de boa agora? Tá de boa. Beleza. Então, a ideia do Blazor em si era ir do web para o desenvolvimento nativo, que é você reaproveitar os seus componentes Blazor e gerar a aplicação para desktop, mobile, web, de uma maneira mais prática, né? E, então, a Microsoft, não oficialmente, né, seguiu esse caminho, esse roadmap aqui, de maturação do Blazor, começando com o Blazor Server e indo até o Blazor Hybrid aqui, que é permitir, basicamente, que você faça um mix aí de desktop, mobile e web. Se você tem a nova versão do Visual Studio, .NET 9 instalado, etc., quando você vai criar uma aplicação Blazor aqui, eu vou até, na verdade, pesquisar MAUI, existe esse template aqui, .NET MAUI Blazor Hybrid and Web App, que se a gente criar aqui rapidamente, vou escolher, só existe disponível para .NET 9, obviamente. Vou criar um do zero aqui e tem algo muito interessante. Se a gente abrir aqui a solution, ele tem alguns projetos aqui, o projeto Web, que é uma aplicação Blazor Web App tradicional, né, que já, enfim, é um template que já existia no .NET 8, e existe aqui uma aplicação MAUI e um aplicativo, um projeto Shared, que contém, de fato, os componentes Razor. Então, tem o counter aqui, do template padrão desse tipo de projeto, a home e o componente de previsão do tempo aqui. Se a gente for ver a sintaxe aqui do componente Razor, é exatamente o que a gente já tinha no .NET há muito tempo. Enfim, a sintaxe não mudou. Só que o que é interessante aqui, você pode escolher tanto iniciar o aplicativo
MAUI ou o aplicativo Web App. Eu vou fazer com o Web primeiro para mostrar como que o template, para demonstrar o funcionamento. Tá compilando a aplicação. Eu tentei rodar a versão desktop, mobile e web ao mesmo tempo, mesmo tendo uma máquina parruda aqui, não deu muito certo, eu preferi fazer de forma separada. Ó, ele já... Ah, tá. Não tenho... Eu vou rodar... sem o HTTPS aqui. Daí, o que acontece? Eu tenho esses componentes Blazor, os meus componentes Blazor no projeto Shared, e é uma aplicação, enfim, tradicional aqui, Blazor, etc., sem muitas novidades. Só que se eu mudar aqui para .NET MAUI e colocar, por exemplo, o Windows Machine, ele vai gerar para mim a compilação correspondente para um Windows, reaproveitando os mesmos componentes Razor que eu desenvolvi para a web. Então, ele está fazendo a compilação aqui da aplicação. Então aqui, ó, isso é uma aplicação desktop, Windows tradicional, e reutilizando exatamente os mesmos componentes Razor que eu tinha ali na Solution e eu utilizei para a web. E existe a opção também, obviamente, de você instalar emuladores Android e iOS e fazer o mesmo processo. Vou tentar rodar aqui, vou ver se vai demorar muito aqui para mostrar. Então, a experiência para você ter, de fato, uma aplicação cross-plataforma ou multiplataforma, reaproveitando o código, inclusive, para a web, está muito mais compatível agora e realista. Então, é lógico que quando a gente está falando de coisas mais complexas, o Ione entende de MAUI muito melhor que eu, não é 100% assim, né? Você precisa fazer algumas customizações ali para iOS, Android, etc. Mas pro Acho que deu uma travada, Alexandre. Você quer, de repente, desligar a câmera? Fato que se tornar... acho que travou aí. Ele deve estar voltando. Compilação. Enfim, é pesado. Eu estou compartilhando a tela e está consumindo... abriu aqui... está carregando aqui. Alexandre. Sim. Você quer, de repente, ocultar a sua câmera? Que acho que já dá uma aliviada daí. Beleza. Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Show. Bom, eu não preciso rodar o emulador propriamente dito, porque é o emulador, enfim, do mesmo utilizado pelo MAUI, mas de toda forma, é sensacional o fato da gente poder desenvolver puramente utilizando componentes Razor que utilizava aí no Blazor tradicional, nas primeiras versões do Blazor, e ele funcionar muito bem para diversas plataformas aí de iOS, Android e outros tipos de plataforma. Os concorrentes do Blazor que existem no mercado, eles vão chegar lá eventualmente, só que existe uma questão de... Eu acho que o mais desafiador, eu diria, não é o resultado final da compilação aí para Windows, Android e iOS, é a experiência do desenvolvedor. Se o desenvolvedor tem que fazer muita gambiarra, eu diria, para que isso funcione, não tem muito sentido, de certa forma, gerar
o MAUI, o Blazor, ou a aplicação híbrida, gerar os códigos correspondentes, você tem que ficar criando muito código customizado para cada plataforma. Então, é sempre uma escolha que as empresas que desenvolvem aplicativos complexos têm que fazer. Eu vou ter manter uma equipe para iOS, uma equipe para Android, uma equipe para Windows, uma equipe para web, ou eu vou utilizar uma plataforma aí como uma aplicação híbrida MAUI Blazor para gerar uma aplicação só. Então, eu acho que o que mais pega aqui é a experiência do desenvolvedor, que era uma reclamação minha em coisas antigas aí de Xamarin, né? E também em Flutter, que chega em determinado momento que você tem que fazer enfim, se torna difícil o desenvolvimento, que você tem que manter aplicações separadas para devices diferentes, o que está se tornando cada vez mais compatível aí com novas versões do Blazor a cada momento para se maturar e dar uma experiência para o desenvolvedor de desenvolver realmente algo que é multiplataforma. Então, achei isso muito positivo no .NET 9. Existem outros updates do Blazor em relação ao Render Mode, né? Interactive Auto, Server Rendering e WebAssembly, só que, na verdade, isso é uma estabilização, uma melhoria do que já tinha no .NET 8. Existem updates menores também, que eu acho que não vale a pena citar um por um, mas essa questão aí de criar uma aplicação híbrida MAUI e web reutilizando os componentes Razor é um negócio que, enfim, algo que a comunidade estava pedindo há um certo tempo. Eu não acreditava que viria no .NET 9 na qualidade que ficou, e está muito bacana. Você tá mudo. Perdão, eu acho que tende a ter updates maiores aí no .NET 10, né? Porque aí uma long term version, né? LTS e tal, .NET 9 é STS, né? Então você vai ter suporte por 1 ano e meio, deve terminar lá por volta de maio de 2026, né? Mas enfim, as versões pares hoje são as que vêm aí com mudanças aí mais significativas. Ainda assim, eu diria que teve bastante novidade aí sendo apresentada aí no .NET 9, né? Tem uma pergunta aqui do Felipe Pereira, né? Ele questionou, é desktop mesmo ou Electron? Substitui Windows Forms tradicional com acesso ao hardware? Então, eu não tenho essa resposta agora, mas até tem uma pergunta do Rafael Soares também, que é meio que eu vi uma pergunta no chat, não era a mesma, era essa a mesma. Daqui, né? Opa, perdão. Que é assim, a gente está falando na minha visão, tá? De uma tecnologia de transição. Então, o fato, e compara isso com versões de carro, vai? O fato da Volkswagen lançar o novo, sei lá, fala um carro aí da Volkswagen, o Renato, Jetta. Jetta é um carro legal, né? O Nivus também legal. Acho um carro legal, né? Agora tem o clássico dos clássicos, o Golzinho, Fusca da Volkswagen, cara. Fusca. Não, mas o Fusca raiz, né? Não o Beetle lá que é um negócio gourmetizado, né? O Fusca Nutella. Então você pega lá um Jetta... É o Fusca Jetta Enzo, né? Você pega lá um Jetta 2025 lá. Se a gente for pensar para carro com a mesma mentalidade que o pessoal às vezes pensa de novas tecnologias ou tecnologia de transição, é o seguinte: a Volkswagen lançou o Jetta 2025, daí isso significa que em 1º de janeiro a gente vai na rua, acabou Jetta 2024, 2023, 2022 e por aí vai. As versões antigas do Jetta vão continuar sendo úteis e vão continuar coexistindo no mercado durante sei lá quanto tempo. Então, o fato de ter uma versão nova não significa que as outras vão deixar de existir ou não vão ter o seu propósito. Quando a gente fala de coisas novas no .NET, eu enxergo mais ou menos da mesma maneira. Então, a gente tem, hoje, mais de uma maneira de desenvolver aplicações desktop. E, muito provavelmente, o Windows Form ele vai continuar persistindo
durante muito tempo no mercado, mesmo que a Microsoft esteja tentando partir para essa questão aí de criar aplicações híbridas com Blazor ou até mesmo aplicações nativas no futuro, mas assim como uma tecnologia nova não tem ainda não tem maturidade para ter uma adesão no mercado em relação a componentes, eu acho que o Ioni deve estar sofrendo com isso, MAUI versus Xamarin, né? Então, tem empresas que fornecem, enfim, componentes pagos aí para o Xamarin, mas não oferecem para o MAUI, e tem uma questão de problema de compatibilidade. Quando a gente fala de Windows Form versus essa nova tecnologia na Blazor mais MAUI, enxerga que o Windows Form está no mercado há 20 anos, sei lá quanto tempo, e isso daqui está chegando agora. Então, eu não espero que é uma questão de substituição, eu espero que é uma questão de coexistência aí durante muito tempo, até que o Blazor MAUI esteja maduro o suficiente para falar, não, tudo aquilo que a gente fazia em Windows Form de forma nativa, a gente consegue fazer. E eu não acredito que isso vai acontecer em 3, 4, 5 anos. É um processo que vai demorar um pouquinho. Eu achei várias coisas que tu falou, achei bem legais, porque me lembraram alguns anos atrás, né? Por exemplo, tu falou assim, quando surgiu o Blazor lá no .NET 5, nas primeiras versões, né? Eu lembro de estar no escritório, né? E o pessoal olhando aquilo tudo, assim, né? Olhando WebAssembly, Microsoft fazendo, né? E aí eu lembro que assim, será que isso aqui vai ser mais um Silverlight? E existia muito essa dúvida, assim, né? Será que isso mesmo é o caminho? Será que isso mesmo é o futuro, sabe? E aí ainda naquele ano, né? Fui num evento, só que muito mais voltado para mobile, né? E já se falava também de WebAssembly, né? Tava engatinhando, assim, né? E só que aí cada um puxa, né, pro seu lado lá, né? E aí eu lembro que falava assim, PWA é o futuro. Não vai mais ter aplicativos mobile, não vai mais ter mais nada. PWA é o futuro. Pô, e aí tu acabou de mostrar toda essa visão aí, sabe, que a Microsoft vem construindo. E ela é até um pouco contraditória, né? Porque tu faz com o .NET, tu faz de tudo, e as coisas são bem mistas, bem misturadas, né? Então, com o mesmo codebase, tu pode fazer tanto o desktop, quanto o PWA, quanto o nativo. Isso deve bugar muito a cabeça das pessoas para quem busca exatidão e assim, quero fazer X e, sei lá, o que eu vou usar, sabe? Eu acho que precisa também muito entender do negócio e o que você precisa atingir antes de tu sair, sei lá, metralhando e vou usar tecnologia X porque é o hype. E aí tu, sabe, nem consegue usar direito. E assim, cara, tu falou agora uma parada que, assim, caiu uma lágrima aqui no meu olho quando tu falou Silverlight, quando você falou Windows Phone. Porque, nossa, assim, cara, foi duas coisas que foi um oba-oba, né? Pô, assim, eu não posso falar que eu tinha cabelo na época, porque eu não tinha, mas já não tinha mais cabelo. Mas, assim, pô, eu lá, há um bom tempo atrás, eu trabalhei com desenvolvimento mobile também, né? Desenvolvi iOS e, putz, eu fui um cara que acreditou no Windows Phone. Eu comprei na época aquele Lumia 920 e tal, estudei WPF, Silverlight, e assim, às vezes a gente fica assim, cara, pô, essa tecnologia aqui depois deu aquele chabu todo e tal, e aí pensar, pô, perdi meu tempo estudando essa tecnologia. Cara, anos depois, eu fui trabalhar em um projeto de uma rede de televisão que tinha um painel interativo que, veja lá, o que era a tecnologia. Era da PF. Então, assim, isso é um ponto legal da Microsoft, é que ela está sempre reaproveitando as tecnologias que ela lança. Muitas vezes nem usa com aquele objetivo, mas utiliza para outro. Então, assim, cara, não tem nada marretado ali, tipo, vai ser assim ou não vai ser assim. É entender a necessidade e o que você vai usar, né, cara? E existe tem um comentário muito interessante do Candinho Silveira, que ele falou que ele não vê sentido em Blazor para MAUI, agora o contrário faz mais sentido, pois não compensa perder tempo com HTML, CSS, JavaScript para criar um app em MAUI quando você tem XAML. Daí, eu enxergo essa questão aí como uma questão até de gerenciamento de projeto, porque eu não sei a experiência dos outros na live aí, eu já
eu tenho lidado com contratação de desenvolvedores, assim, durante muito tempo, muitos anos já, e eu não tenho dado estatístico, é a minha percepção baseada na minha experiência de que é muito mais fácil encontrar um desenvolvedor web do que um desenvolvedor mobile. Você precisa de um desenvolvedor iOS, assim, tipo, você precisa, assim, ir fundo, headhunter e fazer uma proposta, assim, muito atrativa para tentar conseguir um profissional. Desenvolvedor web tem bastante, né, no mercado, então a questão de reutilizar ou de poder utilizar HTML, CSS, JavaScript, talvez na cabeça da Microsoft, dos que estão idealizando aí o Blazor Hybrid, talvez eles estejam pensando em adesão no mercado, adoção por desenvolvedores. Então, existem mais desenvolvedores web do que mobile nativo, né? Então, essa é uma questão para se considerar. Então, quem é desenvolvedor mobile nativo prefere fazer enfim, com o que está disponível nos frameworks, e quem é desenvolvedor web não quer aprender desenvolvimento mobile, quer continuar fazendo o que fazia antes. E é a mesma história, só que eu acho que menos gambiarra, né? De quando a Microsoft lançou as Pinet Web Forms lá 15, 20 anos atrás e permitia que desenvolvedores desktop programassem web da mesma maneira que se fazia em Delphi, enfim, arrastar componente na tela. Isso daí não foi um tiro no pé, né? Praticamente foi uma amputação das pernas a médio e longo prazo. E a intenção era facilitar a transição desses profissionais para a web. Então, quando a gente fala de transição de profissionais web para mobile, talvez a utilização de HTML, CSS, JavaScript com Blazor combinado com .NET MAUI seja interessante. Então, só que é um comentário interessante aí do Candinho Silveira. O Webforms foi um sucesso. Pena que durou muito tempo. Daí, quando juntou com a Ajax Toolkit, então, né? Aí foi onde eu perdi cabelo, cara. Aí foi onde eu fiquei careca. Realmente, a Ajax Toolkit... Eu posso não ter perdido cabelo, Luiz mais ou menos, né? Mas a gente perdeu anos de expectativa de vida, com certeza. Cara, assim, é o que eu comentei, é o que eu falei antes, assim, nada é escrito em pedra, brother. Assim, você tem que pensar no conhecimento prévio da equipe, cara. Até eu e o Gago, cara, a gente trabalhou num projeto que era um projeto lá que tinha uma aplicação web e tal, e... Cara, a gente escolheu a tecnologia na época muito baseado no que a equipe conhecia. Eu nem lembro mais qual foi o que a gente utilizou lá na época para desenvolvimento mobile. Mas, assim, a gente escolheu... Eu não participei disso, não. Participou sim, cara de pau. Mobile, não. Sim, tu me levou, que tinha uns microserviços lá interessantes. O cara tá ficando mais velho, tá perdendo a memória. Mas... Deus do céu. Mas, cara, eu nem lembro qual foi na época, mas assim, a gente tomou a decisão baseado no conhecimento preliminar da equipe. Não era a melhor ferramenta na época, mas baseado nisso a gente escolheu. Então, assim... Há muitos anos que a gente não escolhe com base no que é melhor. Exatamente, é tipo isso. Há muitos anos. É mais ou menos isso, cara. Então, assim, isso tem que levar em consideração, cara, porque, assim, uma coisa é a gente implementar no dia a dia, e outra coisa é a gente implementar nos nossos laboratórios, né, cara? O laboratório é sempre mais legal, a gente vai sempre usar as tecnologias mais legais. Isso é verdade. Sempre funciona. Nem sempre, cara, eu vou te falar que nem sempre. Até os laboratórios, às vezes, dão ruim, cara. Às vezes você começa... empolgado, termina, né? Putz, perdi meu tempo com isso, não deu certo como eu pretendia. Né? Tem mais alguns comentários aí, o pessoal se empolgou aí com a discussão, né? O Rafael até comentou, acho que já está parcialmente respondido, entendi, mas para quem vem da web, não seria mais rápido a curva de aprendizado para alcançar a mesma proficiência em XAML, falando aí dessa questão aí de MAUI versus Blazor? Você quer comentar alguma coisa, Alexandre? Depende, né? Então, quando uma pessoa está fazendo a
a mesma coisa há muitos anos, assim, você pega um desenvolvedor, sei lá, eu sou programador C Sharp, né? Sei lá, 17 anos estou trabalhando com C Sharp. Assim, eu gerenciei algumas equipes Python nos 2 últimos anos aí. Eu aprendi alguma coisa de Python, mas assim, eu amei, eu ficava meio desconfortável com aquilo e tal, porque eu estou fazendo a mesma coisa aí durante um certo tempo. Então, para quem é familiarizado com XML, é meio que confortável dizer que os desenvolvedores web se adaptariam fácil. Então, se você perguntar isso para um desenvolvedor web, ele vai pensar o contrário. Então, é uma questão de expertise mesmo e do que está acostumado. Mas eu acho que tem um problema do nosso mercado, em especial do .NET, é que a gente espera uma única solução da Microsoft para tudo e não várias soluções para a mesma coisa. A gente fica numa expectativa de que ela vai fazer uma única coisa para cada coisa. E a gente tem que entender que a abrangência da plataforma permite com que um cara tem que é exatamente o que o Malavase falou, um cara tem proximidade com um assunto e, cara, ela quer facilitar a vida para esse cara. E o outro tem facilidade com o outro e ela quer facilitar. O ASP.NET veio de facilitar para quem era do VB6. Do Delphi também, né? Até né? porque Delphi. o Hellsberg veio da Born, de coisa e tal. Isso. Né? Trazendo o Visual Studio, que, putz, é aquela solução que foi muito disruptivo para a época, como ideia. Levou muitos anos para nascer alguma coisa parecida. Você sabe que muita coisa do Visual Studio veio do próprio Delphi, né? Porque assim, o Anders Hellsberg estava lá desde os primórdios da Borland, né? A Borland, assim, foi uma empresa que começou, acho que na Dinamarca, daí eles foram para os Estados Unidos, mas foi aquele negócio, né? A empresa atingiu um certo limite e você tinha na mesma época a Microsoft e Sun, que já eram gigantescas, né? Então isso pesou, mas assim, ele trabalhou lá e você pega, pô, o cara tem importância direta no Visual Studio, no .NET e também no TypeScript, né? Que ganhou o suporte nativo ao do Node, tá? Deixa eu só complementar ali o que foi comentado ali, né? E assim, ó, eu programei para web de 2008 até 2013, tá? E aí depois eu comecei só com mobile e não voltei mais. É que eu me adapto muito fácil, entendeu? Então, assim, para mim, aquele código HTML lá, era muito simples, aquilo era muito a minha realidade. E eu peguei a web quando ela era muito simples, entendeu? Eu peguei a web ali quando ainda nem tinha Ajax, quando estava surgindo lá o XML, HTTP Request, aí depois veio o jQuery para fazer um monte de coisa que era difícil pra caramba para fazer com JavaScript. Então, quando eu vi... Como assim, cara? Hã? Não, o XML HTTP Request tava nascendo não, cara. Ah, então tava nascendo para mim, no caso. Porque assim, ó, não era muito simples, ou pelo menos não era muito comum você ver sites com Ajax. Uma das primeiras coisas que eu vi com Ajax foi o Gmail, sabe? E aí, aquilo ali eu tava na época da faculdade, cara. 2005, 2006, né, que começou a popularizar o Gmail, daí o Ajax surgiu dentro da Google, na verdade, né, se eu não me engano, né? Então, assim, vamos lá. XML HTTP Request, com certeza 2002 já tinha. Não, tinha porque na verdade tinha coisas que os caras faziam em Perl até, né, e assim... Que eu usava com XML. Enfim. Justo. O único lugar que eu vi os caras anos depois falando de Perl, quem assistia aí, Big Bang Theory, né? Tipo, os caras ficavam, oi, Perl, né? Enfim. Assim, ó, vocês têm mais tempo de casa do que eu, né? Tipo, eu comecei a trabalhar em 2008 e eu comecei a faculdade na metade de 2006. Então, essa realidade do mundo tech ali começou a ficar recente para mim. 2006, 2007 eu comecei a programar e 2008 a trabalhar mesmo. Então, no início não tinha essas facilidades todas. Então, eu lembro que eu tinha um professor chamado Emerson Peles. O codinome dele era Epeles. Ele tinha um site que era o epeles.org. E, cara, ele se gabava porque o site era com Ajax. Mesmo, o site é com Ajax. Porque não tinha facilidades que tem hoje para fazer um site com Ajax. Hoje tudo é com Ajax, sabe?
E aí, quando eu comecei a programar com web, né, aquela era a minha realidade, né? E aí depois eu comecei a programar com mobile, então não mudou muita coisa para mim de view, sabe? Para mim, o XML para mim era quase a mesma coisa como se eu estivesse programando para web, sabe? Só mudava as tags, só mudava o nome dos componentes, sabe? Para mim, a adaptação foi muito simples, sabe? Muito simples. Mas isso foi a minha experiência, sabe? Então, talvez não seja muita loucura pensar que o Dev Web ele pode se adaptar ao 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 MAUI ali, ou ao Blazor com XML, enfim. A questão que pode pegar, que foi comentado aqui também, não lembro quem comentou, tem que voltar aqui no chat, falar assim, ficar engessado. Isso realmente, porque você não vai conseguir fazer tudo que você quiser, talvez lá com o Xamarin. Principalmente com esse do MAUI, né, do Xamarin e mais. Porque você precisa seguir os nativos da plataforma. Então você não tem essa versatilidade da web que você tem. Né? Na web tu pode fazer um tooltip, sei lá, do jeito que você quiser. Cara, no mobile tu até pode fazer isso aí, mas assim, tu começa a sair da guideline. Entendeu? E aí tu vai fazer uma aplicação nativa para ter cara de web? Para que tu vai fazer um aplicativo nativo, então? Saca? Eu acho que esse engessado é por conta disso. Então, talvez um programador web tenha essa dificuldade, porque ele vai ter que conhecer um pouco do componente que vai ser renderizado, sabe? E isso eu vejo que é um problema, sabe? O Rafael Sacomani até comentou, né, o XAML do MAUI é bem antigo, de 2005, que foi quando saiu, né, o WPF, se eu não me engano. E o que poderia fazer era dar uma atualizada nele e deixar igual o WPF, né, que quando passou aí para .NET Core, a Microsoft deu uma recauchutada, né. O próprio CSProj dos projetos .NET, a Microsoft deu uma boa melhorada, né? Então acho que é bem válido aí o comentário que ele fez, né, Yuni? E assim, para mim tudo era novidade na época, né? Então para mim aquilo era bom, mas para quem trabalha com Windows Forms ou para quem trabalhou, né, falava para mim que aquele XML era muito pobre e que o do WPF lá era muito melhor, que era muito mais versátil. Eu não vivi isso aí, entendeu? Então, para mim, aquilo ali, tipo, tu ter um código de marcação na web que não era nada dinâmico e tu ter o XAML lá dos Xamarin Forms, para mim eu tava em casa, entendeu? Eu não tinha um comparativo do que era melhor, sabe? Mas enfim, a web era bem primitiva naquela época. Show. O Hermano perguntou. Perdão. Eu queria trazer um ponto, Renato. É o seguinte, eu acho que tem um problema que é o seguinte: as pessoas querem, elas decidiram não sair mais da zona de conforto. Elas decidiram deliberadamente falar assim, cara, eu quero aprender web programando, eu quero aprender mobile programando HTML, e é isso. Se vira Microsoft. Ou o cara vem de mobile, eu quero fazer web programando YAML e se vira aí. Pô, mas aí eu posso desabafar um pouco, cara. Vou desabafar sobre o que acontece muito, que na parte de infraestrutura como código, brother. Que é assim, hoje a gente tem aí o Terraform, que é utilizado, principal ferramenta, né? Utilizada para criar infraestrutura como código. E aí, beleza, pô, o Terraform ele tem lá, né, o HCL, né? É o Hashgraph Configuration Language, que é a linguagem dele lá, baseada em bloco para montar. E, cara, assim, é extremamente tranquilo você aprender. É muito tranquilo você aprender o Terraform. Tem aquela curva inicial, mas é beleza. Cara, o que eu vejo da galera falando, não, vamos usar Pulumi, porque eu posso usar o código, a linguagem que eu já sei, eu posso desenvolver em Python, a gente pode desenvolver em Go, não, pode usar para criar infraestrutura na minha linguagem. E assim, cara, o pessoal pede bastante para eu fazer conteúdo lá no canal e eu falo, cara, eu normalmente eu não faço, né? Pulumi, então eu nunca fiz e não tenho a ideia de fazer, porque assim, na minha opinião, eu acho que assim, utilizar essa abordagem simplesmente porque você tem a tua linguagem lá favorita, não é o ideal, cara, porque não é o padrão do mercado. E você pega uma empresa que tem várias linguagens diferentes, qual vai ser a linguagem utilizada para criar os seus recursos? E aí, no final, brother, fica uma bagunça, cara. E assim, a galera tem realmente essa tendência, entendeu? De tipo, eu só vou aprender se for em C#, saca? Pô, mas aí entra um ponto que o Luiz falou, que assim, ó. Ô Luiz, será que essa questão aí que tu botou na mesa
Não, foram as próprias empresas que começaram a vender esse discurso, porque eu lembro muito, não sei se vocês lembram, né? Mas quando eu comecei a olhar tecnologias cross, eu via muito assim, ó, escreva uma vez e rode em todo lugar. Cara, toda Quem vez começou que você com isso oferecer foi o isso pra Java, né? alguém, toda vez que você oferecer isso pra alguém, cara, vão te amar. Mas A Ionic o é isso. Java Lembra da que Ionic? fala, o Java falava Aham. bastante, né? Write once, run anywhere, né? JavaScript é assim. .NET é assim. Gente, isso é marketing. Ah, sim, Com- sim. Convence. Convence uma galera grande, tá? Pra muita gente isso é o desejado. Eu quero aprender só uma coisa só. Pô, às vezes A isso gente é- faz isso, cara. Mas a gente faz o- isso, Fabrício, a gente faz isso com Docker. Hã? Não, A gente não, faz isso não, com não, Docker. não, A gente faz isso com nem se Docker. compara, É. cara. Não, nem se Não, compara, tudo brother. bem. A alternativa a isso é instalar na mão, tá bom, mas Porra. Não, se dá para instalar via container, pelo amor de Deus, né? Senão você vai falar assim, cara, porque senão no Docker a gente vai falar assim, com um único Dockerfile tu roda qualquer coisa. E não é assim é também. isso. também. Não, mas não é Não. com o único Dockerfile, é com o Dockerfile. Não, tudo bem, cara, mas não é. Cara, não sei se eu concordo, não, cara. Eu entendo o que você tá falando, mas não sei se eu concordo, não. Pessoal, teve uma. Perdão, pode falar, desculpe. Não, fala. Tem essa pergunta aqui do Hermano Martins. Boa noite. Quais são os sites da Microsoft que foram construídos em Blazor? Conhecem algum? Se eu não me engano, inclusive tem a Maíra Wenzel, né, que ela trabalha lá na Microsoft nos Estados Unidos, mas é brasileira, já participou até de meetup aí que nós fizemos, né? Ela comenta, né, que partes de documentação do .NET, sites de documentação foram feitos em Blazor. Então o time dela participou. Se eu não me engano, eu acho que o Luiz, o Alexandre já devem ter visto alguma coisa dela comentando sobre isso em eventos da Microsoft mesmo. Acho que é o exemplo aí mais direto. Se alguém perguntar o que foi feita a interface do Azure DevOps. A interface do Azure DevOps, por exemplo, é baseada em React Native, para vocês terem ideia. Né? É que tem algumas informações que a gente não tem, né? Não React Native. Ou que não são, não, digo de, assim, quais sites da Microsoft estão desenvolvidos em Blazor, a gente não tem como descobrir determinadas informações, só que, assim, existem casos grandes, assim, de sites para o governo americano que estão em Blazor há um certo tempo, assim. Então, sempre havia... Eu lembro quando eu comecei a palestrar sobre Blazor lá no comecinho, que falava assim, me dá um case. Ninguém está usando, tal. Hoje tem uma porrada, entendeu? Então... Mas cadê? Quais? Onde? Eu vou deixar um site aqui que tem uma lista... O Renato, se você puder colocar esse link lá no chat. Achei aqui. Beleza, acho que o Luiz que mandou aí o builtonblazor.net aí também. Achei Trends. Exatamente esse. Então, assim, e tem muita empresa que utiliza determinada tecnologia e não divulga também, né? Cara, esse Trends, a lista é grande, viu? Então... A lista mais completa que eu já vi aqui. Então, tem muito caso aí, já tem muito case, né? Então, quando eu vou dar palestra, eu consigo citar algumas coisas interessantes, ao contrário de, sei lá, 6 anos atrás, 6, 7 anos, mas tem sim. E o .NET Aspire, né? Quando você roda ele localmente aí, a Microsoft está priorizando o Blazor também. Eu não sei se alguém vai mostrar hoje, Renato, alguma coisa rodando de Aspire, mas, enfim, o portalzinho lá do Aspire é em Blazor também. Já teve a live aí de quinta-feira passada, né, que o Luiz falou bastante aí sobre Blazor, tem exemplo lá rodando, pessoal. Quem não viu aí, eu vou montar uma playlist, né? A gente vai montar uma playlist aí das lives, mas quem não viu aí, dê uma repassada aí pela live de semana passada, beleza? Assim como tem site da Microsoft aí, que às vezes eu olho assim, um site de inscrição de alguma coisa ou outra, etc., que aparece lá um ponto ASPX. Então... Pô, mas ASPX, cara, eu vou te falar. Pô, mas o MVP era ASPX até pouco tempo, cara.
Aham. Eu já sei até piada que você vai fazer, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Eu? Não, eu pensei que você ia fazer a famosa piada, mas deixa quieto. Então, é o exemplo, Falar que pessoal. eu quebrei o site, né? Ah, não. Mas é SSS, pô. Aí é outra coisa. Cara, Então, é o exemplo que eu citei ali a brincadeira aí que eu fiz do Jetta 2025, a Microsoft mesmo vai continuar tendo coisa WebForms rodando, coisa ASP.NET MVC, coisa em Blazor, enfim, isso vai perdurar no mercado durante muito tempo ainda. As pessoas a esperam gente, que assim, uma coisa substitua a outra. Do É, tipo, não, elas coexistem, então. não, vai coexistir porque tem mercado, gente. Vai sim. coexistir porque tem mercado. Pô, tem gente que Imagina, usa cara, deixar um monte de Procedure até órfão. hoje, cara. Pois é, e Deus gosta. do céu. E o pior não é usar. O pior é gostar. Pois é, então. Eu quase causei aí perdas financeiras com uma piada sobre Procedure, hein, Luiz? Nossa senhora. Desculpe, foi mal. Por que eu não fui demitido? Se você cumprisse a missão, Pois é. eu teria saído antes. Ia ter arrumado uma bela de uma treta, né? Mas enfim. O pessoal até confirmou aí, o Rafael aí, o Candinho. O Zama é de 2009, na verdade foi .NET 3.5 lá que acabou lançando. O Kainan comentou, coloca aí um Mud Blazor no Blazor Hybrid aí, fica top demais. Daí o Candinho comentou também. Na real, muda a cabeça de quem faz um exame, você tem que saber o que você quer. No CSS você tem de saber o nome da classe. Para mim, olhar uma lista infinita para deixar um botão como eu quero é uma loucura. Gente, o problema é o mesmo, tá? Só muda o armário. Sim. O Felipe comentou aqui, aí vem outro problema do Blazor com relação ao ferramental, o Visual Studio está sofrível ultimamente, trabalho todos os dias com Blazor e é complicado. Concordo com você, totalmente, assim, ele não é tão, as ferramentas de debug, etc, não são tão boas quanto para outros projetos no .NET. Gente, vou contar uma coisa que eu fiz, tá? Passei por hot reload no VS Code, reconfigurei o projeto para aceitar mexida no CS Proj e para mim foi sucesso, viu? Não é Blazor, tá? É MVC, mas me resolveu aqui lindamente, tá? A maior parte do meu tempo aqui mexendo em ASP.NET é HTML, tá? É site de venda, minha plataforma, minha parte de venda. Então muda muito. Cara, minha experiência saiu do Visual Studio. No final, resumo da ópera, depois de 20 anos, não tá dando. Rapaz, VS Code, Dev Container, brother. Acabou, não precisa mais nada, cara. Não precisa mais nada. O pessoal frustrado com as últimas atualizações. O pessoal tá comentando aí bastante sobre o Rider, né? E só que daí tem um ponto aí, né? A galera até comentou aí. O Guilherme falou: para quem não gosta do Visual Studio, o Rider é gratuito agora. É gratuito para uso pessoal, ou seja, para estudos. Né? Aí o Kainan até frisou: não é gratuito para uso comercial, então não vão usar isso na empresa. Falar: só eu que estou usando aqui, beleza. Do ponto de vista jurídico da empresa, é problema na certa. O Felipe até lembrou isso daqui. Então fica a dica aí para vocês, pessoal. Tomem cuidado aí, porque sempre tem essas entrelinhas aí de licenciamento que, principalmente numa empresa grande, pode dar uma dor de cabeça infernal. Não é entrelinha, não. Não, na verdade a pessoa não lê, né? Porque nem é tão entrelinha assim. Eu fui até suave aí no comentário. Suave até demais. Garrafais no título do negócio, dizendo que é só projetos Sim. Sem custo, sem receita. O Kainan comentou: hoje em dia vejo que o pessoal pede por aplicativos similares, tanto para Android quanto para iOS, sem seguir muito guidelines. Hoje, nos projetos que tem atuado, os clientes solicitam interfaces semelhantes em ambas as plataformas, tal, né? Comentou aí. Você quer falar alguma coisa a respeito, Ione?
Eu acabo vivendo uma outra realidade, porque assim, como eu não trabalho numa empresa que faz outsourcing, né? A gente tem um aplicativo só que a gente faz há 10 anos já. E a realidade que a gente tem lá é que a gente tem um app para Android, outro para iOS, e eles têm as mesmas funcionalidades, mas a gente optou por seguir a guideline e, enfim, a gente acaba não adotando, sei lá, uma coisa muito diferente, né? Mas eu sei que para pessoas que trabalham em empresas que, sei lá, fazem 3, 4 projetos aí num ano, né? É muito mais correria, exige muito mais habilidade também, né? Porque você está sempre fazendo um projeto com requisitos diferentes a todo instante, sabe? Mas a realidade que eu vivo é que, por se tratar ainda de um aplicativo offline, né? O desafio, assim, ele é bem específico do nativo, mas ele é muito forte tecnicamente em regras de negócio, sabe? Então, no meu caso aqui, a necessidade é até simples demais, assim, sabe? Não sei se vocês trabalham ou já trabalharam desenvolvendo aplicativos para terceiros, assim, massivamente, com requisitos diferentes sempre, sabe? Mas aqui é mais guideline, é mais guiado pelas diretrizes mesmo. Meu último front-end foi feito em 2010. Nunca mais meti mão no front-end. Eu fico feliz que eu vivi pra ver o Gago largar o Visual Studio, mano. Não acho que eu estou feliz não, tá? Não acho que eu esteja feliz não. Mas não largou o .NET, o que importa. É o próximo passo. Vou pra Go. Vai. Vai ser o cloudnative.go.br? Já tem o Gago. Já tem as pessoas que acham que é do Gago, vem do Go. Então, sai dá para fazer até um trocadilho. Vai ser cloudnative.go. O João Paulo Rezende perguntou aí como subir uma aplicação Blazor. Se for no Azure, você tem várias opções, né? Tipo, a opção clássica é o Azure App Service, que daí já tem aí umas integrações diretas aí com Blazor, né? Mas eu diria aí, em se tratando de aplicação web, né, trabalhar de maneira containerizada, né, pessoal? É o melhor caminho aí que acho que pode ter aí. E daí, trabalhando de maneira containerizada, você pode utilizar o próprio Azure App Service. O Azure Container Apps ele é mais flexível e barato que o App Service, ele está em cima de um Kubernetes que você não gerencia. E se for algo aí numa escala bem maior, você vai usar dentro do Azure, né, o AKS, o Azure Kubernetes Service.